da mensagem de hoje é: agora eu entendo o porquê. Você pode repetir isso comigo? Diga: agora eu entendo o porquê. Vamos ser sinceros, não tem nada mais libertador do que depois que a gente passa por um processo, entender o porquê dele. Faz sentido ou não? Você deve estar lembrando de alguma ex-namorada ou de algum ex-namorado que você está falando: agora eu entendo o porquê Deus me livrou daquela situação. Na época todo mundo achava que era loucura, tua família achava que era loucura e você estava iludido achando que era a pessoa dos sonhos. E agora você está dizendo: agora eu entendo por que não deu certo. Faz sentido? Isso acontece com negócios, isso acontece com sociedade, isso acontece com relacionamentos. Mas isso acontece na nossa jornada de fé também. A verdade é que quando é algo prático, às vezes fica mais fácil da gente entender que a gente viveu um livramento. Então, quando você está quase fechando um business, está fazendo uma sociedade, e tempos depois você conhece o caráter daquela pessoa, é fácil você falar: uau, Deus me livrou daquilo. Só que a verdade, irmão, é que às vezes a gente está no meio de um processo que ele é longo, ele dura anos. E a gente não está entendendo ainda o porquê que está passando pelo que está passando. André, eu não estou entendendo o que isso tem a ver com a minha história. Eu vou te explicar. A gente está em 2020, um ano que tem muita gente que está orando para que ele acabe o quanto antes. Mas o que eu quero te chamar a pensar é que tem coisas que a gente está vivendo em meio a esse ano tão caótico que hoje a gente não entende o porquê, mas vai fazer todo sentido depois que a gente passar por isso. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Irmão, quando a palavra está dizendo que todas as coisas, no original todas, olha que revelamento revelado, significa todas. Uau, fala comigo assim: uau. Eu sei, essa foi profunda. A palavra não fala, olha, algumas coisas, algumas delas, parte delas. A palavra está dizendo tudo coopera. Pastor, e o que eu erro? Também, se você se arrepender, você volta mais forte. Pastor, e quando eu me frustrei? Também, você vai perceber que não tem nada mais frustrante do que se envolver com aquilo que Deus não te chamou para se envolver. Pastor, e quando eu gasto tempo com algo que Deus não me chamou para gastar? Isso também não é desperdiçado, não. Na próxima vez que você pensar em gastar tempo com algo que Deus não te chamou para fazer, você vai pensar duas vezes. Não tem nada mais frustrante do que ter sucesso naquilo que Deus não nos chamou para construir. Pastor, mas e relacionamentos equivocados? E, irmão, a palavra está dizendo: não existe desperdício no meu reino, nada é colocado de fora. Então ele pega cobradores de impostos e chama para se tornarem discípulos. Ele pega pescadores e chama para se tornar apóstolos. Olha para mim, você está comigo? Diga amém. Olha que coisa interessante. Tem um momento que a Bíblia diz que eles precisam pagar impostos. Jesus e os discípulos precisam pagar impostos. Jesus diz: olha, a gente tem que dar a Roma o que é de Roma. Qual é a imagem que está na moeda? É do imperador. Então dê a Roma o que é de Roma, dê a César o que é de César. E aí nesse momento, alguns teólogos acreditam que só Jesus e Pedro são mencionados porque talvez só eles tivessem a maioridade e por isso precisavam pagar impostos. Irmão, Jesus chamou discípulos que eram praticamente adolescentes para serem a base fundamental da igreja. Então, o que ele faz? Ele fala para Pedro: Pedro, vai até o mar, pesca, e dentro da boca do peixe vai ter a moeda de ouro que a gente precisa para pagar o imposto. Você percebe que Jesus não desperdiçou nem os dons e talentos que Pedro tinha para a pescaria? Então, o problema da nossa geração, o que eu mais ouço como pastor, e eu já falei isso algumas vezes, é dizer: eu quero abrir mão de tudo para me lançar no chamado. Mas para alguns de nós, Deus está falando: mas abrir mão de tudo o quê? Se você ainda não construiu algo para você ofertar. Então eu quero sair da faculdade, eu quero abrir mão dos processos, eu quero mergulhar de cabeça de forma integral no meu chamado. Deus está falando: filho, você não está entendendo, não há desperdício. Qual é a tua experiência? Eu já fui marcado através de frustrações, então eu vou te usar como canal de cura para tratar pessoas frustradas. Eu fui, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma das pessoas que mais me abençoou no início da minha jornada, tem um testemunho de milagres absurdo, se chama Tiago Godoy, é um homem de Deus lá de Goiânia, e ele sofreu lá de Goiás, ele sofreu abuso do próprio tio quando era pequeno. E a autoridade com que ele fala hoje sobre liberar perdão e recomeçar é diferente, porque ele se tornou um testemunho vivo. Ele não é alguém que carrega um discurso, ele é alguém que se tornou uma mensagem. E é isso que Deus tem para nós, irmão. Por que a gente
passa por crises. Por que Deus permite que a gente passe por crises? Porque Ele não quer que a gente carregue apenas um discurso, Ele quer que a gente se torne a mensagem. Então, como falar de um Deus que cura se eu nunca fui tocado por uma enfermidade? Como parar para ouvir alguém falando sobre um Deus que provê se eu nunca tive que pagar as contas da minha casa? Pelo amor de Deus, eu não sou daqueles caras que quando tinha 20 anos queria ter espaço para pregar e agora que tem 30 e pouco quer tirar o espaço de quem tem 20, ok? Não é isso. Mas eu estou vendo muitos jovens pregadores falando sobre um Deus que provê, mas ainda moram com os pais, talvez nunca tiveram que pagar uma conta de luz cortada. Faz sentido? Então, eu vou fazer 13 anos de casado agora em dezembro. Eu já passei algumas situações constrangedoras. Eu já passei por alguns momentos difíceis de depender de uma provisão de Deus emergencial. Então, quando você fala de um Deus que provê, não é uma fé teórica pautada em algo que eu li num livro. É uma fé prática pautada em algo que eu vivi em casa. Quando eu falo de um Deus que restaura casamentos, eu sou um exemplo prático. O primeiro ano do meu casamento foi um lixo. A gente quase se separou em alguns momentos. Porque eu era um ogro, eu era recém-convertido, apaixonado por Jesus, mas cheio de coisas que ainda precisavam ser quebradas dentro de mim, cheio de verdade, extremamente sanguíneo. Então, quando eu me irritava, eu queria falar mais alto, quando eu me irritava, eu queria deixar claro que eu quem mandava em casa. Até que um dia, no meio de uma discussão, Kezinha, ela foi se abaixando e foi para debaixo da mesa. E quando eu olhei aquilo, eu falei, uau! O que eu estou vivendo? A minha mulher está com medo de mim. E eu estou falando isso, talvez algumas pessoas vão falar, caraca, o cara era um monstro. Não, como você. Dias bons e dias maus. O que a maturidade faz é que os dias maus eles se tornam cada vez menores, até que daqui a pouco eles se tornem tão pontuais, a ponto da gente nem lembrar mais, até que um dia eles se tornem só parte do passado. Mas é uma construção. Então, quando eu falo com alguém num atendimento, olha, fique em paz, eu creio que Deus pode mudar a tua história, é porque Deus mudou a minha. Não pare para ouvir quem não tem propriedade para falar. Não pare para buscar conselhos de quem nunca viveu algo parecido com aquilo que você precisa se aconselhar. Pastor, então você está dizendo que se eu preciso de conselhos de business, eu não devo perguntar para alguém, mesmo que seja o meu pastor, que não tem experiência? É exatamente isso que eu estou te falando. Porque você nunca contrataria alguém recém-formado numa faculdade, um estagiário, para cuidar da tua empresa se ela estivesse à beira da falência. Porque ninguém precisa de mais teoria, a gente é a geração mais teórica. Está tudo no Google, irmão. Você pergunta para alguns jovens sobre algum assunto, a gente acha que sabe de tudo, porque está tudo disponível lá, mas o fato de ter informação disponível não significa que a gente tenha informação assimilada. A palavra não está falando sobre informação, a palavra está dizendo, olha, o que vai mudar a tua história não é a quantidade de versículos que você sabe, é a quantidade de versículos que você vive. Então, o que eu aprendi na minha jornada de fé, e eu estou te falando que Deus sempre leva a palavra para um outro lugar, é que a gente tem que se sentar para ouvir quem tem propriedade para falar. Tem coisas que vocês nunca me viram ministrando. Eu, por exemplo, não ministrei ainda um seminário para casais. Kezinha sempre briga comigo quando eu falo sobre isso. Quando eu chego em casa, ela fala, amor, mas você fala assim, as pessoas vão achar que você é um marido ruim, você é ótimo. Hoje talvez ela não falaria tanto, porque ela está um pouco virada comigo hoje, que eu cheguei tarde ontem da igreja. Mas, te amo, gatinho, inclusive ela está online com a gente. Mas eu não vou fazer um workshop do amor aqui, porque eu não sou o cara mais romântico do mundo. Eu não lembro de levar presentes, eu esqueço de levar algumas coisas que ela pede da farmácia ou do mercado, ou algumas indiretas que ela dá sobre o tipo de flor que ela gosta. Então eu não posso te ensinar algo que eu não faço. Isso é hipocrisia. Mas eu posso falar sobre fé para sair de leitos de hospitais, porque Deus fez com que a fé que eu carregava fosse suficiente para me tirar do lugar que eu estava. Eu posso falar sobre reconstruir, porque o que a gente está vivendo de tempos em tempos é uma reconstrução. E eu não sei sinceramente por que eu estou falando sobre isso hoje, mas eu sei que é de Deus para alguém aqui. Amém? Alguém está recebendo isso? Então o que eu queria compartilhar hoje é que existem estações que a gente está vivendo que a gente só vai entender por que passou por elas depois. E eu creio que parte desse processo é o próprio Deus construindo em nós experiências que vão nos dar propriedade para aquilo que Ele deseja fazer no futuro.
Irmão, guarda essa chave em nome de Jesus. Existe algo que Deus já depositou em você, que vai liberar algo que Deus prometeu para você. É como se Deus, imagina um pai, e a gente está com uma mochila, com parte do zíper aberto. E ao longo da jornada ele vai acrescentando chaves. Eu sou apaixonado em falar sobre chaves, porque eu acredito que não importa o tamanho da porta, se você tem a chave certa para abrir ela, irmão. Pode ser gigantesca, pode ser pequena, pode ser blindada, pode ser fortificada. Chaves abrem portas. Faz sentido? Então, experiências são como chaves que um pai vai depositando na mochila do filho ao longo da jornada. E a gente às vezes nem percebe de experiências que a gente está vivendo, às vezes a gente nem percebe de algumas peças que Deus está dando para a gente, que lá na frente elas vão ser necessárias para que esse quebra-cabeça ele seja concluído. Mas enquanto a gente está vivendo, a gente não entende o porquê. Deus, eu não entendi o porquê dessa chave, não tem nenhuma fechadura diante de mim que precisa dela. Tá bom, filho, só guarda. No tempo certo vai fazer sentido. A gente vê os heróis da fé, eles foram recebendo de Deus experiências, foram provados, foram testados, foram aprovados. E lá na frente, aquilo que Deus fez com eles ao longo da jornada, agora precisava ser colocado para fora. Irmão, o próprio Jesus não veio pronto. Jesus ele veio para a terra intencionalmente para nos ensinar algo. Deus ele trabalha com a gente de forma didática. Se Deus enviasse Jesus pronto, imagina os céus se abrindo, imagina a Bíblia relatando, houve um clarão, então dos céus veio Jesus, o Filho de Deus, descendo numa nuvem com anjos escoltando ele, cercado de glória, de honra. Vamos ser sinceros, você acha que ele seria perseguido? É claro que não. Então Jesus não veio numa apresentação celestial. Jesus nasceu numa manjedoura, na barriga de uma virgem, numa cidade simples, para provar para a gente que aquilo que nós vamos viver em Deus não depende do quão bom nós somos, mas depende de nós aceitarmos os processos. Jesus então foi gerado no ventre de uma mulher, Jesus foi amamentado, irmão. Jesus teve que ser colocado para arrotar depois que mamou, Jesus teve que aprender a engatinhar. Jesus ele passou, eu tenho certeza que ele passou por todas as tentações que a gente passa, a palavra fala a respeito disso. Ele foi tentado e aprovado. Jesus ele tinha um ofício, Jesus tinha trabalho, Jesus tinha expediente, Jesus tinha problemas para enfrentar. André, o que tem de grande revelação nisso? Eu sei, é óbvio, mas a gente precisa entender. Se Deus desejou que Jesus viesse desde o princípio, enfrentando o processo, ele estava ensinando alguma coisa para a gente. Jesus se prepara 30 anos para o ministério de 3. E às vezes a gente quer se preparar 3 anos para aquilo que a gente vai enfrentar o resto da vida. Quantas vezes eu ouço pessoas falando, pastor, mas tem 10 anos que eu comecei essa empresa, tem 10 anos que eu comecei o meu ministério, tem 10 anos, e agora parece que eu perdi tudo. Ei, irmão, deixa eu te falar, só está começando. A vida é cíclica. Tem momentos em que a gente está muito bem, tem momentos que a gente está reconstruindo. Agora, o segredo é pegar as suas ruínas e usar como matéria-prima para a construção dos próximos milagres. E eu não gosto de ficar toda hora lembrando sobre isso, mas eu lembro que sempre tem alguém que está me ouvindo pela primeira vez. Então, às vezes eu vou falar coisas que para quem já me ouve há mais tempo é recorrente, pode até parecer chato, mas para alguém isso é novo. Irmão, eu sei o que é um agiota bater na porta da tua casa de manhã para pegar o carro do teu pai e levar embora. E o outro carro. Eu sei o que é ver o meu pai barbudo em casa, sem querer mais fazer a barba, num quarto escuro por dias, trancado, porque a humilhação de ver tudo que ele construiu por anos sendo perdido em dias, fez com que ele sentisse que ele deu errado. A sensação que o inferno quer que você tenha no meio de uma crise é, você deu errado, desiste. Só que o que a gente precisa fazer é sair do meio desse lugar e falar, não, peraí, eu não sou esse momento, eu não sou o meu tropeço, eu não sou o meu pecado, eu não sou uma crise, eu não sou o ano de 2020. Irmãos, faz sentido para você? Minha história não é uma foto, minha história é um filme. Então não pega um frame. Como é que está esse frame de 2020? Está péssimo. Ok, fique em paz, vai passar. Como é que está o frame de 2020? Está incrível. Ok, vai passar. Eu não sei onde é que eu vou estar no próximo ano, eu não sei como que a nossa igreja vai estar no próximo ano. Eu sei que no meio da pandemia a gente viveu uma graça sobrenatural. Eu não sei quais são os próximos desafios. Mas uma coisa eu sei, independente da estação que eu estou, e mesmo que não faça sentido o que eu estou passando, depois que tudo
acabar, eu vou entender o porquê. Sabe, tem uma coisa que meu pai sempre me falava quando eu era mais novo. Ele dizia: filho, você só vai entender o amor que eu tenho por você quando você for pai também. E é engraçado porque eu sempre achava que ele estava equivocado quando ele falava isso, que eu falava: pai, eu sei já quanto você me ama, eu te amo também. Ele falava: não, filho, você não está entendendo, você só vai entender o que é o amor de um pai quando você for um. E ele tinha razão, que eu amo meu pai, eu daria minha vida por ele, mas eu não daria o meu filho por ele. Você entende o grau? Eu daria minha vida por ele, mas eu não daria a Cecília por ele. É diferente o amor de um pai. Agora, quando que eu entendi isso? Depois que eu me tornei. Tem coisas que a gente só vai entender o porquê depois que a gente vive. Outra coisa que sempre me diziam quando eu era mais novo, e eu odiava ouvir isso, era: olha, aproveita porque passa rápido. Você já ouviu isso de alguma tia? De alguém da família? Você chega em casa com uniforme escolar e você está assim: eu vou dormir um pouco depois do almoço. Aproveita essa fase, passa rápido. Aí você fala: tá bom. Quando você acorda, você já tem 25 anos, um monte de boleto para pagar, um monte de coisas para fazer, e você fala: uau, é verdade, passa rápido. Agora eu entendo por que as pessoas falavam para eu valorizar. Eu compartilhei hoje de manhã que o que seria maravilhoso é se a gente tivesse a sabedoria que a gente tem aos 30, 40, com a vitalidade que a gente tinha aos 15. Onde é que a gente estaria hoje? Eu queria ter a vitalidade que eu tenho com 30, com a sabedoria que Deus vai me dar aos 50. Mas o que eu preciso entender é que com o tempo que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, com a vitalidade que eu tenho hoje, Deus, eu não quero mais ficar esperneando, mesmo quando eu não entendo o que você está fazendo, porque eu sei que quando isso passar, eu vou entender o porquê. Irmão, eu quero compartilhar uma palavra de esperança com você, porque você pode estar vivendo agora, ou daqui a alguns dias, você pode entrar numa estação que você talvez não vai entender. E o que nos mantém de pé? Não é Deus dando resposta para todas as nossas perguntas, mas é a gente tendo uma plena convicção que mesmo não tendo todas as perguntas respondidas, a gente ainda sabe que Ele tem o que é melhor para a gente. Jó faz várias perguntas para Deus. Jó começa a perguntar uma série de coisas para Deus e Deus fala: Jó, eu até te respondo. É quase que uma ironia, a figura de linguagem que Deus usa com Jó. Ele fala: eu até te respondo o que você está me perguntando. Se antes você me responder, Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, onde é que você estava quando eu disse para o mar até onde ele poderia ir e aonde o orgulho dele ia se desfazer em ondas? Jó, onde é que você estava quando eu criei cada estrela e chamei pelo nome? Jó, onde é que você estava? E presta atenção nisso, irmão. As perguntas que a gente faz confrontando Deus mostram o quão pequeno a gente é. E as perguntas que Deus nos faz sempre vão revelar o quão grande Ele é. Então, de um lado está a criação tentando confrontar o Criador, do outro lado está o Criador falando: cara, me explica onde é que você estava quando eu fiz tudo, que eu até te respondo quais são as suas dúvidas. Agora, eu tenho certeza que depois que Jó é restituído, restaurado, restabelecido, ele começou a entender o porquê. Por que a gente fala de Jó até hoje? Porque ele foi alguém que Deus ressignificou toda a história depois que passou pela crise. Mas nenhum de nós queria ser Jó na hora da crise. A gente quer ser Daniel quando lê sobre Daniel governando na Babilônia, mas a gente não quer ser Daniel quando vê que todos os príncipes e sábios da Babilônia estavam militando contra ele. Irmão, a gente quer ser como Pedro, quando a gente vê que depois de Atos 2 ele prega e milhares de pessoas se convertem, mas a gente não quer ser Pedro, quando eles começam a ouvir barulhos de soldados em torno do jardim, ele sabe que eles estão a alguns passos de serem presos, talvez crucificados, decapitados. A gente não quer ser no meio da crise, mas a gente quer ser aquela pessoa depois dela. Então deixa eu te falar uma coisa, não dá para viver a superação se a gente não viver a aprovação. Evangelho é recomeço, mas só dá para recomeçar alguém que já começou algo. Evangelho é reforma, mas só dá para reformar algo que já foi construído primeiro. Onde você quer chegar, André? Num ponto simples. Não tem nada de errado com as nossas crises. Não tem nada de errado com as nossas lutas. Não é Deus desistindo de você. Não é um inferno furioso com você. Ah, pastor, então quer dizer que o inferno não está furioso comigo? Não. Eu estou dizendo que o inferno não está mais furioso do que já estava, como sempre esteve.
Agora o inferno está furioso, sempre teve, irmão. Ele odeia você, odeia sua família, odeia suas promessas, e ele sempre se levanta para tentar parar aquilo que Deus começou a fazer. Não tem nada de novo. Agora, a única coisa que nos mantém de pé é a certeza que antes de 2020 ele era Deus. Depois de 2020 ele continua sendo Deus. Se eu estou numa estação difícil, ele é Deus. Se eu estou numa estação de provisão sobrenatural, ele continua sendo Deus. Irmão, olha para mim, o caráter de Deus não muda de acordo com o calendário que eu vivo. O ano é bom, Deus é bom. O ano é mau, Deus se esqueceu de mim. O ano é surreal, Deus é generoso. O ano é difícil, Deus se esqueceu de mim. Você percebe que às vezes a gente quer moldar quem Deus é de acordo com aquilo que a gente está vivendo? Deus está dizendo, ei, no passado eu era Deus, no presente, continuo sendo Deus. No futuro, continuo sendo Deus. Ele diz, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E olha para mim, em nome de Jesus, irmão, eu só tenho mais alguns minutos. Eu só queria te lembrar que tem coisas que a gente vai viver em todo o tempo, durante toda a jornada de fé, que só vão fazer sentido quando elas terminarem. Então a chave de Jesus para nós é, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outra passagem, se não me engano, Tiago, ele diz, olha, considere motivo de grande alegria as provações. Porque as provações, elas vão gerar em vocês perseverança, a perseverança vai gerar esperança. Ele está dizendo, irmão, é bom ser provado, porque significa que o nosso caráter está sendo forjado. Eu estava falando com o Lê esses dias, eu falei, cara, a minha mãe, ela me bateu pouquíssimas vezes. Eu acho que eu tinha que ter apanhado mais, na verdade. Eu tinha, certeza. Mas a gente sempre teve uma relação muito de conversa, então eu apanhei poucas vezes, mas eu lembro que tinha algo que minha mãe fazia que me deixava mal de cabeça. É quando ela me ignorava. Inclusive uma dica para os pais aí. Quando eu deixava ela muito chateada, muito frustrada, ela me ignorava. Então eu falava, mãe, desculpa. E ela fingia que não estava ouvindo. Mãe, vem cá, vamos conversar. Parecia que não tinha ninguém na sala. E aquilo me deixava angustiado, porque era tipo assim, ô mãe, já deu, pelo amor de Deus, fala comigo aqui. E ela, comendo, como se nada tivesse acontecido. Eu falei com o Lê, cara, não tem nada pior do que ser ignorado. Vamos ser sinceros, irmão, é ruim ser afrontado pelo inferno? É, mas deve ser muito frustrante perceber que o inferno não está nem aí para aquilo que você está construindo, a ponto de não tentar parar você. Uma das coisas que me ativa, e eu não quero aqui supervalorizar provas, mas eu também não quero menosprezar elas. Uma das coisas que mais me ativa é ver que o inferno está se levantando para tentar parar. Por quê? Porque ele não gasta tempo com aquilo que ele não vê valor. Jesus, ele está para nascer, começa a ecoar a notícia de que o libertador está sendo gerado. O que o imperador faz? O que eles fazem? Vamos matar todas as crianças até tal idade. Por quê? Porque a gente não sabe quem dentre eles é o libertador. Então, aborta toda uma geração. Isso aconteceu na época de Moisés também. Aborta toda uma geração, porque começaram a ouvir um sussurro de que um libertador estava sendo levantado por Deus no meio do povo. Você percebe que antes de toda a grande revolução, existe um grande levante do inferno. Irmão, o medo do inferno, a preocupação do inferno não é que você morra, porque um crente morto é um crente salvo. Mas o investimento do inferno é para que você seja confundido, cansado. Por quê? Porque um crente com uma visão completamente embaçada, não sabe quem é, não sabe o que pode, não sai do lugar. Então, a gente precisa entender, quando o Tiago fala, considere um motivo de grande alegria as provações. Em outras palavras, ele está dizendo, ei, se você carrega algo de Deus, e se você entendeu isso, se prepara, o inferno vai tentar parar você. Mas, em todas essas coisas, e eu estou indo para uma outra passagem, somos mais do que vencedores. Uma das chaves que me abençoou muito alguns meses atrás, no meio de toda essa loucura que a gente viveu, é quando Deus falou comigo, filho, o fato de eu livrar você de todos os ataques do inferno, o fato
daquilo que é meu, o inferno não tocar, não significa que ele não tente. Eu tenho uma proteção de Deus. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Socorro presente na hora da angústia. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. São declarações de fé a respeito do cuidado de Deus. Mas não significa que o inferno não tente. Porque se tem 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, significa que tem muita gente caindo enquanto tentam acertar você. Quando a palavra fala sobre a proteção do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, na antiga aliança, o anjo da morte vai passar, Deus dá uma direção, mata um cordeiro inocente, pega o sangue dele, passa nos umbrais da porta, e as casas marcadas pelo sangue do cordeiro serão poupadas. Irmão, o fato do anjo da morte não entrar naquelas casas, não significa que o anjo da morte não entrou na casa de alguns vizinhos. O Evangelho não está dizendo que não vai ter luta, ele está dizendo que nós seremos poupados da derrota. O Evangelho não está dizendo que não vai ter retaliação, ele está dizendo que é Ele quem nos guarda apesar delas. O Evangelho não está dizendo que não vai ter crises ao nosso redor, mas está dizendo que as crises não nos governam mais, porque nós dizemos para Ele, entra eu já falei, entra na minha casa, entra na minha vida. A gente disse para Ele, entra na minha família, na minha vida, na minha história e assume papel de governo. O que muda depois que a gente se converte não é que o inferno para de bater na porta e pedir para entrar. A diferença é que agora tem alguém diferente indo abrir a porta quando o inferno bate lá. Faz sentido? Você consegue ouvir o barulho de 2020? Quem é? Eu estou ouvindo barulhos lá fora, barulhos de corrente, carros de guerra. Pois é, nada mudou. O que mudou na nossa casa é quem vai atender a porta quando o inferno bate. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, mas essa citação, ela me enche de esperança. Quando o medo bater a porta, manda a fé abrir. Quando a falta bater a porta, manda a provisão abrir. Quando a depressão bater na porta, manda a esperança abrir. O problema é que em algum momento a gente acreditou que evangelho significa ninguém mais bate na porta. Não. Evangelho significa, apesar daqueles que estão tentando entrar, existe alguém que governa o lado de dentro da casa. A gente vai cantar essa música no final. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar. Então, por que a gente está vivendo isso? Eu não sei. Por que a gente passa algumas lutas? Eu não sei. Por que algumas coisas se levantam? Eu não sei, mas eu sei que todas as coisas cooperam. Então, quando eu tenho esse entendimento que por mais que eu não entenda hoje, lá na frente tudo vai fazer sentido, a gente para de se preocupar tanto em ter todas as respostas, a gente começa a se focar mais em não desistir enquanto a gente está lutando. André, como é que vai ser 2021? Eu não tenho a menor ideia, irmão, mas uma coisa eu sei. Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a única segurança que a gente tem. O salmista fala sobre isso, olha, mesmo que eu ande por vales de sombra e morte, o Senhor estará comigo. Ele é como um pastor que me guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes. A sua vara e o seu cajado me consolam. Sabe uma coisa interessante? Você que já é convertido há algum tempo, veio de uma igreja talvez um pouco mais tradicional, você já deve ter ouvido alguém falar que o pastor hoje estava irritado, ele deu cajadada em todo mundo. Alguém já ouviu isso? Mas a grande verdade é que a função do cajado não é de ferir, é de trazer para perto. Aquele formato do cajado é porque o pastor ele coloca no pescoço da ovelha e traz para perto. O salmista está dizendo, olha, mesmo que eu ande por vales de sombra e morte, existe alguém que sempre me traz para perto e me guia, e me livra, e me guarda, porque me quer bem. Hoje pela manhã eu fiz uma analogia do que a gente está vivendo, eu já estou terminando, eu só tenho mais 5 minutos. Alguém me dá 5 minutos aqui? Amém? Já tem mais de 4.200 pessoas conectadas, Espanha, Angola, Holanda, Moçambique, Brasil, Estados Unidos. Você pode aplaudir cada família conectada com a gente. Então a verdade, irmão, é que a nossa vida é como um quebra-cabeça. Enquanto está sendo montado, não faz sentido. Pega essa chave. Às vezes a gente está angustiado porque não está entendendo algumas coisas. Mas é porque não dá para entender. Tem peças que você só vai receber no meio da jornada. Eu não sei se você reparou, o freehand, inclusive, Maiquinho, se puder me ajudar aqui,
Eu coloquei o Mateus para montar um quebra-cabeça de 500 peças. Eu acho que não vai dar para ele terminar até o final dela, né? Na próxima a gente faz com um quebra-cabeça um pouco menor. Mas sabe o que eu acho interessante? Uma coisa que talvez o Mateus não saiba é que ele jamais conseguiria concluir esse quebra-cabeça, porque eu separei alguma das peças dele. E você sabe por que isso acontece? Pega essa chave, irmão. Porque tem peças que você só vai receber de Deus na próxima jornada. E às vezes a gente está dizendo, Deus, eu não consigo entender para onde você está me levando. A conta não fecha, o desenho não conclui, a imagem não está clara. E ele está falando, filho, é porque tem peças que você só vai receber na próxima estação. Eu falei com o Gui, a minha vontade era espalhar algumas peças do quebra-cabeça pelo auditório e dar para algumas pessoas. Você sabe por quê? Porque tem peças que Deus vai usar na construção daquilo que Ele quer fazer com você, que estão depositadas em pessoas que você vai se relacionar ao longo da tua jornada. Algumas peças na vida de Timóteo estavam reservadas em Paulo. Algumas peças na vida de Pedro estavam reservadas em Jesus. Algumas peças na vida de Josué. Se a gente for pegar inúmeros heróis da fé e homens de Deus, eles não foram o que foram somente porque eles, de alguma forma, Deus olhou e falou, uau, eu vou fazer através de você. Não, irmão, eles caminharam com pessoas, eles serviram pessoas, eles honraram pessoas, eles aprenderam com pessoas. E olha para mim, tem coisas que a gente está vivendo e nada mais é do que Deus nos ensinando para que a gente possa, através das experiências, ir para o lugar que Ele quer nos levar. Nós somos a geração mais ansiosa que já existiu. De acordo com o ranking mundial de ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu acredito de verdade que parte dessa nossa ansiedade está em querer entender ou completar o desenho, mesmo sem ter todas as peças para isso. Deus falou comigo eu estou casado há 13, 15 anos atrás. Eu vou usar você para tocar uma geração, eu vou te dar palavras que vão tocar uma geração. Irmão, eu lembro quantas vezes eu ficava angustiado, quantas vezes eu me tranquei no banheiro do escritório e chorava, dizendo, Deus, será que não vai acontecer o meu chamado? Eu estou cansado de trabalhar com a pólice de seguro, eu não aguento mais. Então a gente tinha um culto jovem no final de semana e aquilo me deixava feliz. A gente tinha missionários na madrugada, um trabalho com moradores de rua, a gente tinha missões, mas quando eu voltava para o escritório, foi através do escritório que eu comprei meu apartamento, que a gente casou, que eu comprei o primeiro carro. Era uma provisão, mas eu me sentia angustiado, porque eu falava, Deus, eu tenho uma palavra, quando é que vai se cumprir? Se não me engano, acho que 8 anos depois ela se cumpriu. 8 anos depois ela se cumpriu. Eu poderia ter jogado a toalha no meio do caminho e falar, Deus, quer saber? Eu acho que eu entendi errado, você não vai me usar. Tem muita gente que está a alguns passos do maior romper da sua história e desiste porque acha que não vai acontecer. Deus está falando, ei filho, você não tem todas as peças, calma, eu estou te dando, eu estou construindo o teu caráter, eu estou forjando você, eu estou ensinando você, porque você precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Você precisa de maturidade para sustentar aquilo que eu vou derramar. Faz sentido sim ou não? A gente quer crescer rápido, a gente quer avançar rápido. Eu não sei você, mas eu queria logo ser maior de idade. Eu estava louco para ser maior de idade. Eu fui emancipado com 15 anos. Eu queria sair logo de casa, eu queria começar minha história. E depois que você começa a sua história, depois que eu estava em Juiz de Fora, comendo miojo, dormindo mal, completamente perdido, eu falei, uau, eu queria poder voltar para casa e estar junto com meus pais. A gente quer antecipar estações o tempo inteiro. A verdade, irmão, é que meninos querem ser homens. Homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só um Deus que ser menino. A gente quer antecipar tudo o tempo inteiro, mas agora eu entendo o porquê. Você pode repetir isso comigo e diga, agora eu entendo o porquê. É necessário, você pode repetir isso comigo e diga, é necessário. Diga que eu passo por algumas coisas. Olha para mim, eu estou terminando, é necessário. Agora eu entendo o porquê das prisões. Se não fosse a prisão, Paulo não teria pregado para o imperador. Agora eu entendo o porquê das cadeias. Se não fosse a prisão e ter sido vendido pelos irmãos, José talvez não teria governado no Egito. Agora eu entendo o porquê.
E a gente vai vendo algumas histórias, agora eu entendo por que as ursas e os leões que Davi teve que enfrentar quando ninguém estava vendo, para que ele tivesse ousadia e coragem para enfrentar o gigante quando todos estivessem olhando para ele. Agora eu entendo por que das tempestades, porque Jesus teve que andar sobre as águas em meio ao mar revolto para que Pedro pudesse confiar que conseguiria andar também. Agora eu entendo por que da fome, se não fosse ela, talvez a gente não teria visto Jesus multiplicar pães e peixes. Agora eu entendo o porquê da falta. Se não fosse ela, aquele casamento nunca teria sido colocado na Bíblia. Seria só mais um casamento, mas até hoje é lembrado como um casamento em que Jesus transformou água em vinho. Se os noivos tivessem ciência do que ia acontecer, certamente eles não reclamariam da falta de vinho. Agora a grande verdade, pega essa chave, irmão. Se alguém chega para os noivos e, pelo que a gente lê da história, nem tiveram relatos e nem sabiam que o vinho tinha acabado, mas se alguém chegasse para aqueles noivos e dissesse: olha, daqui a pouco o vinho vai acabar, mas fica tranquilo, Jesus vai fazer um milagre e daqui a milhares de anos, outras gerações ainda vão falar sobre a sua festa. Eles ficariam com medo quando alguém dissesse que acabou o vinho, sim ou não? Não. Mas a verdade é que ninguém diz pra gente o porquê enquanto a gente está vivendo. A gente tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que eu não sei, Ele pode o que eu não posso. Os caminhos dele são melhores que os meus, os pensamentos dele são maiores que os meus. Então o problema é que a gente está dizendo para Deus: Deus, eu só vou me alegrar mesmo que haja falta se você me disser o que você vai fazer depois da falta. E Deus está falando: não é assim que funciona, filho. Eu não preciso provar para você que eu sou Deus. Eu não preciso provar para você que eu sou Deus. Sabe, numa relação que tem confiança, é cansativo quando o outro fica sempre exigindo que você prove algo. Eu e Kezinha, a gente tem uma série de coisas para melhorar, mas tem uma coisa que está bem estabelecida com a gente, é confiança. Eu nunca preciso ficar provando para a Kezinha que eu amo, eu nunca preciso ficar provando para a Kezinha que eu sou leal, eu nunca preciso ficar provando para a Kezinha que eu sou confiável, porque o dia que eu precisar provar para ela quem eu sou, não faz sentido mais o nosso casamento. O dia que eu tiver que ficar falando: olha, tira uma foto aqui, pessoal, preciso mostrar para a Kezinha que eu estou com vocês. Pessoal, alguém liga para a Kezinha e atende quando ela falar, para perceber que mesmo 3 da manhã, no meio de Miami, eu estou com vocês na igreja. O dia que eu precisar provar quem eu sou numa relação, significa que eu nunca fui. E assim é o Evangelho. Deus está dizendo: o dia que eu precisar provar para você que eu tenho controle, significa que você não entendeu nada. O dia que eu precisar provar para você que eu posso sustentar você, você ainda não entendeu nada. Mas é isso que a gente está fazendo várias vezes. Deus, eu até consigo confiar se você me der um sinal. Deus, eu até consigo descansar se você me responder algumas perguntas. Deus, eu imagino no meio de toda essa loucura, Deus falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, acalma o teu coração. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo bom, eu continuo tendo controle, eu continuo tendo governo. Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. Eu ainda sou soberano, você ainda é criação. Nada mudou nos céus, nem debaixo dos céus. Então o que eu preciso fazer? Confiar na certeza de que mesmo que você não entenda hoje, você vai entender o porquê. Faz sentido? Você está comigo? Agora eu entendo o porquê das fornalhas, agora eu entendo o porquê das lutas, agora eu entendo o porquê dos leões, agora eu entendo o porquê das batalhas, agora eu entendo o porquê das muralhas, agora eu entendo o porquê das afrontas, agora eu entendo o porquê. Eu fui, hoje mais cedo eu compartilhei isso, essa semana eu fui anotando coisas que Deus ia falando comigo, que em algum momento eu não entendia, mas agora eu entendo o porquê. Agora eu entendo porque o inferno tenta me parar todas as vezes que eu me posiciono, porque ele está preocupado que eu entenda quem eu sou em Deus. Agora eu entendo porquê, irmão. O inferno trabalha dia e noite para roubar da gente a alegria e a esperança, porque alguém que sabe o que carrega, sabe o que pode. Agora eu entendo porque Jesus foi como uma ovelha levada ao matadouro sem dar uma palavra, porque ele não veio para se defender dos seus acusadores, ele veio para se entregar por nós. Agora eu entendo porque ele precisou morrer no nosso lugar. A palavra já dizia: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Irmão, agora eu entendo porque
Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus não estava preocupado com a dor da cruz. Jesus estava preocupado com a separação do Pai. Jesus não estava preocupado com a dor da cruz, irmão. A Bíblia inteira ele diz: Pai, Paizinho, Abba, Pai, Pai nosso. Mas quando ele está naquela cruz, recebendo o meu pecado, o seu, ele para de chamar Deus de Pai e começa a chamar Deus de Deus. Você percebe os detalhes? Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Agora eu entendo por quê, irmão. No terceiro dia ele ressuscitou. Porque o inferno não conseguiu suportar, prender dentro do Hades a própria vida de Deus. Agora eu entendo por que nada é capaz de nos separar dele. Como Romanos diz: nem anjos, nem demônios, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem autoridades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora eu entendo por que ele se entregou por mim. João 3,16 diz que ele me amou, ele te amou de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu entendo por que tantas lutas, provações, privações, tantos afrontes, tantos açoites. Agora eu entendo por que todas as vezes que a gente se levanta, pessoas tentam nos paralisar, palavras, sentimentos, mentiras tentam distorcer, porque o inferno sabe que quando você está de pé e sabe o que você carrega, nada nem ninguém pode parar você. E esse é o resumo de 2020, irmão, e a grande verdade é que a gente vai entender daqui a alguns anos o porquê de Deus ter permitido que tudo que está acontecendo acontecesse. Mas uma coisa eu já sei, Deus já falou comigo, eu compartilhei hoje mais cedo. Um dos motivos de Deus permitir tudo que a gente está vivendo, eu lembro como se fosse hoje, eu estava fazendo uma live com o pastor James Burke. Ele é um dos líderes da escola sobrenatural da Bethel, e ele falou: sabe, André, eu consigo ouvir um chamado nítido de Deus no meio dessa crise. Esse afastamento, distanciamento social forçado, todo mundo tendo que ir para casa, lockdown, portas fechadas. Ele falou: é como se Deus estivesse gritando para a nossa geração: voltem para suas casas, voltem para suas casas, porque a gente está hiperconectado, a gente está dentro de casa mandando mensagem para alguém que está no quarto do lado. Uma geração hiperconectada, hiperativa, tão perto de quem está longe, tão longe de quem está perto. Só que por 5 meses, 4 meses, a gente foi obrigado a ficar de frente todos os dias de pessoas que, por mais que sejam da nossa família, a gente já talvez não se relacionava há tempos. Compartilhei hoje pela manhã que tem muita gente achando que o número de divórcios aumentou. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang trôi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn. Hoài chờ người đứng bên hiên ngang, hương nghe mây hồn ngang ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, kề tắm tan ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến.
chút nữa vời giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói chìm vào một giấc chiêm bao mệt không say bằng câu đưa tình vượt từng giọt nước mắt hối ven phải chờ người đứng bên hiên áo. Từng em mây hồn tang áng tan mê man vào chốn này em như mây vội trôi mất thêm tấm cơn ta vẫn còn đây trong nhân gian nhìn ai thấu mong sao duyên mình không cần mang theo bao điều lưu luyến. Por causa da pandemia, eu não acredito que aumentou. Ele só foi oficializado. Tem gente que já estava separado faz tempo, mas continuava morando junto. Tem pais e filhos que estavam em crise de relacionamento faz tempo, só não tinham percebido isso. Agora você percebe, isso é só uma das coisas que a gente percebe e entende o porquê de tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu creio que daqui a alguns anos Deus vai lembrar você de porções que Ele te deu nessa estação de ousadia, de fé, de coragem, de resiliência, de caráter. E talvez hoje você não está entendendo o porquê de provas, mas eu creio, tudo vai fazer sentido quando esse quebra-cabeça for completado. A gente vai poder falar como Paulo: eu combati o bom combate, eu concluí a carreira e eu guardei a fé.